Ô, Jânio, passa o link pra gente distribuir nas redes E sociais. começando a nossa live! Começando o nosso encontro. Paz, Senhor, para todos que estão aí na escuta. É uma alegria ter você, a galera entrando aí na live ao vivo. E hoje, uma noite para larde especial. Vamos esperar a galera entrando aí. Vamos ver, já tem uma pessoa. Vamos lá, vamos compartilhando você que está aí na escuta. Tema extremamente importante hoje. Recebendo os meus amigos. Desliguem o celular aí, olha só. É o meu. Oh, que maravilha! Você que está aí pela primeira vez no meu perfil, na verdade a gente fez a live mais confortavelmente pelo Facebook, mas depois será disponibilizado também no nosso YouTube. E é uma alegria, ó, já tem 5 pessoas, vamos subir isso aí, que hoje o tema ele é muito importante. E, aliás, eu já vou logo adiantando, você que entrou na live com aquela expectativa dentro do coração de político, você será frustrado. Nosso objetivo aqui é bater um papo sobre a palavra de Deus, abrir uma porta de diálogo sobre essa questão que é pertinente para os nossos dias, né? É claro que nós estamos sendo levados pelos últimos acontecimentos, sim. Se a gente falar que não, a gente está mentindo. Mas o fato é que o racismo e o preconceito já faz parte da nossa história e como igreja, né? Como igreja, nós devemos dialogar de uma forma muito sadia. Então aqui não tem espaço para polarização, para briga. O mais bravo aqui é o Edísio, mas a gente vai amansar ele hoje aí. Então aqui a gente está num ambiente bem descontraído, tá bom? Então vamos lá, então. Eu quero apresentar a galera que está com a gente hoje aqui. Oh, maravilha! Para mim é uma satisfação estar recebendo essa galera. Aliás, nós nos conhecemos desde a época do seminário e para mim é um privilégio. Vamos por ordem alfabética. Na tela, Carlos Fostinoni, se apresente, meu irmão. Boa noite. Meu nome é Carlos Fostinoni, como está na tela. Sou cristão batista, professor e fiz teologia com esses irmãos aí abençoados. Vamos ver se a gente consegue agregar alguma coisa aí na discussão, né? Eu senti que você ia falar hereges. Eu senti que você ia falar hereges aí, mas deu uma segurada. O pessoal vai chegar a essa conclusão. Bom, vamos lá então apresentando outro participante em ordem alfabética, senhor Edísio Lousado. Fala aí, Edísio, a paz do Senhor, meu querido. Paz, querida, queria agradecer aí pela oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês, Gênio, Carlos, Roberto, amigos que a gente conheceu aí no seminário e, além da amizade, a gente estendeu aí, continuou esse vínculo de amizade e a nossa irmandade em Cristo, que é comum, e a gente bebeu da mesma fonte aí no seminário e servimos ao mesmo Deus. Alegria Tá dando estar uma com vocês. cortadinha aí, quem tá na escuta? Obrigado pela oportunidade. Até para o pessoal saber, nós estamos conversando desde as 7 horas das 7 horas, né? É verdade. Colocando o papo em dia. Colocando um papo em dia, preparando o terreno. Roberto Medeiros, o nosso grande amigo Roberto Medeiros. Roberto, se apresenta aí para a galera. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, revê-los depois de tanto tempo, né? Passamos aí tanto tempo juntos e ao término do seminário nos demos uma distanciada, mas graças a Deus é uma alegria poder compartilhar com vocês aí e aprender com vocês também nessa live. Eu creio que vai ser bem enriquecedor para todos nós. Bom, e você que já está com a gente,
deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilha. O nosso objetivo, é claro, não é compartilhamento ou muitas curtidas. Se você quiser, tudo bem. Mas o nosso objetivo hoje aqui é fazer um diálogo extremamente produtivo. Provavelmente não vamos chegar a um consenso final, é um assunto muito amplo, mas vamos começar desde já. Então você pode colocar o seu comentário aí. Não prometo que vamos responder as perguntas, mas se quiser postar alguma pergunta aí, fique à vontade também. O nosso tempo hoje vai ser bastante curto. Nosso objetivo, volto a dizer, é abrir uma porta de diálogo sobre esse tema. Tema de hoje: racismo e preconceito, Bíblia, igreja e sociedade. E, meus amigos, eu já levanto. Vamos começar esse bate-papo. Nós sabemos que um dos maiores desafios do cristão é olhar para a sociedade através de uma cosmovisão bíblica, ou seja, sempre de acordo com o prisma das escrituras da palavra de Deus, para tentar, pelo menos, achar uma resposta para os principais problemas da sociedade. E eu gostaria de a gente falar já sobre essa questão de cosmovisão e o racismo. Como isso se aplica à cosmovisão bíblica dentro do conceito do preconceito e racismo? Quem começa? Vamos começar aí. Carlos, manda aí para a gente. Primeiro, a gente precisa definir o que é cosmovisão, né? Cosmovisão é a forma como a gente vê o mundo, como a gente vê os relacionamentos, como a gente vê criação, a razão das coisas, né? Isso é cosmovisão. Várias cosmovisões existem. A nossa, a cosmovisão cristã, a gente saca ela de uma visão bíblica, igual você falou, Jânio. Então, assim, nós temos que construir a forma como a gente vê o mundo, sacando isso de dentro da Bíblia. E se a gente for, minha visão, né? Se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver que Deus cria o homem, Deus cria o universo, Deus cria todas as coisas com um objetivo específico, né? De que o homem se relacionasse com o seu Criador e tivesse alegria no seu Criador, né? E essa alegria, essa afeição, ela também se multiplicasse, ela também se refletisse nos seus relacionamentos sociais. Afinal de contas, e aí eu acho que está o grande ponto, né? De racismo e teologia e cosmovisão cristã. A gente vê que na criação, no relato da criação, a gente vê que Deus tem um propósito, tem uma forma específica de criar. O homem, principalmente. Deus poderia, não tinha nenhuma limitação de criar vários homens, vários casais, e dar origem à humanidade nesses vários casais, nesses vários homens. Porém, Deus, ele escolhe criar um único homem, um único. E desse único homem, ele tira, como sendo a raiz, ele tira toda a humanidade. Mesmo quando ele vai criar no tempo a mulher, a ajudadora de Adão, ele não cria Eva do barro como ele faz com Adão. Ele tira do homem criado. Então, assim, toda a humanidade descende de um único homem. Como que a gente consegue justificar raças diferentes, sendo que nós, dentro da cosmovisão cristã, a gente tem a origem em um único homem? O racismo dentro da visão cristã é injustificável. É injustificável. Roberto, dentro disso que o Carlos falou, essa cosmovisão bíblica, que ela deve ser mantida, a gente deve olhar essa situação do racismo e do preconceito à luz das Sagradas Escrituras. Por que a igreja perdeu essa cosmovisão e praticamente a gente vê exemplos de racismo dentro da própria igreja, Roberto? Se você quiser falar um pouco mais de cosmovisão. Eu penso, Jânio, só complementando e estendendo, acabou de compartilhar conosco, realmente a questão do racismo, ele não cabe num pensamento de cosmovisão cristã, no pensamento cristão. Eu acho que a igreja perdeu um pouco disso a partir do momento que nós não tenhamos
a nossa fé bem estruturada, o nosso conhecimento bem estruturado acerca dessas coisas. Nós estamos vivendo um período de muita defasagem em relação ao conhecimento bíblico, em relação ao conhecimento basilar da fé, das doutrinas basilares, do conhecimento de Bíblia. A igreja de hoje não é infelizmente, não deveria ser, mas não generalizando, é lógico, mas uma boa parte da igreja, ela não é uma igreja bem fundamentada, biblicamente falando. E acho que por conta da falta de conhecimento, acaba se multiplicando uma realidade que não convém e que não cabe na Bíblia. E o que a Bíblia não ensina. Quando o Carlos fala que a visão são visões de determinados pontos, o Leonardo Boff vai dizer, que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Cada um enxerga com as lentes que tem. E nós enxergamos com a luz das Sagradas Escrituras. A Bíblia é o caminho e a luz para tudo isso. Se nós não temos o conhecimento básico da Bíblia, se nós temos um conhecimento muito raso da Bíblia, nós somos suscetíveis a reproduzir muito do que vem sendo disseminado e aí secularmente, porque nós não temos a nossa raiz e não temos esse conhecimento. Então eu penso que talvez a igreja reproduz certo tipo de coisa por falta de conhecimento, por falta de ter uma fé mais alicerçada, de ter uma base mais alicerçada, sobretudo sobre alguns assuntos que até então é tabu na igreja em algumas áreas, em alguns lugares. Eu acho que a igreja, sim, ela precisa falar sobre todos os assuntos, ela precisa abordar temáticas atuais, e essa é uma temática atual, e ela precisa trabalhar isso à base bíblica. Nós não podemos trabalhar isso apenas com achismo, apenas com opiniões outras. É importante que você tenha também outras fontes, mas qual que é a cosmovisão? Qual que é a nossa cosmovisão? A cristã, qual que é a nossa base? A Bíblia. Partiu da Bíblia, cara, a Bíblia tem resposta para tudo. E esse tipo de situação não cabe, mas eu penso que a reprodução acontece por falta de conhecimento. Ô Roberto, dentro disso que você está falando, uma das coisas que me assusta mais muitas pessoas têm compensado a falta de entendimento bíblico sobre a questão do racismo, por exemplo, que é a que a gente está falando, tem compensado com partidarismo dentro da igreja, sem nenhum tipo de base bíblica para ter uma visão sobre determinado assunto. Isso, vamos falar sobre a ciência, sobre o racismo, sobre temas atuais. As pessoas estão levando para o lado do achismo e sobre as informações que pegam no Google e esquece de fundamentar a sua opinião, o seu modo de vida de acordo com a palavra de Deus. Então, é um grande risco mesmo. A gente vê, então, a precariedade do ensino dentro da igreja. Edísio, meu querido, a gente está falando de Jânio, só um minuto, só para complementar. O que não eu penso que se faz necessário a gente ler diversas coisas sobre diversas áreas em diversos meios. Isso faz parte do estudo, da vida acadêmica da gente. Só que o que você disse, você tem opiniões outras que você pesquisou, viu no Google, viu na internet, viu sei lá onde, você não pode trazer aquilo como verdade absoluta, você tem que embasar tudo na palavra. Mas espera aí, a palavra de Deus diz isso, concorda com isso, é realmente assim? O que a gente observa muito? Pega-se uma notícia ou qualquer outra coisa, traz para um contexto cristão e coloca aquilo como se fosse parte da igreja, como se fosse parte da vida cristã, e que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com nada. Essa é a verdade. Não se há um filtro, a verdade é essa. Não se faz um filtro das informações chegadas. E aí dissemina fake news e aquilo que relativa a tudo, vira um relativismo total, fica muito complicado essa situação. Deixa eu só colocar e não quero roubar a fala do Edísio, deixa eu só colocar uma coisa, até para apimentar. O Edísio, ele não quer que você fale, hein? A gente já tem problema aí, o Edísio. O ponto é o seguinte, é de se assustar ter racismo dentro da igreja? Eu não me assusto com isso. E vou falar para vocês por quê. Porque se a igreja é uma zona cinzenta, e a igreja tem de tudo dentro da igreja. Tem cristão e tem não cristão. Tem nascidos novos e tem homens que estão lá por qualquer motivo. Se a razão do racismo é justamente esse efeito do pecado nas afeições humanas, e se esse homem não nasceu de novo e as suas afeições não foram santificadas com o novo nascimento, vai ter racismo e vai ter um monte de coisa dentro da igreja.
Isso é uma realidade, ô Carlos, e aí me preocupa ainda mais a reprodução que se faz disso, né? Porque existe, tem, e muito, e a reprodução que se faz disso dentro da igreja. Exatamente isso que você falou. Vamos deixar o Edísio falar que A gente vai falar de reprodução de comportamento daqui a pouco, segura aí. Ô Edísio, libera o seu microfone e responde para mim aí. Querido, racismo na igreja existe porque tem irmãos que nega. Você vê que tem gente hoje que fala assim, pô, pastor, mas você não é negro, você não pode falar se o racismo existe ou não porque você não é negro. Mas a questão é a seguinte, a gente não precisa necessariamente ser negro para ver o pecado agindo no meio da igreja. O Carlos falou aí sobre o seguinte: se essa pessoa replica um comportamento racista dentro da igreja ou em qualquer grupo que ele faz parte, é sinal que ele não nasceu de novo. Fala aí, Edísio. Não, apenas complementando aí, dentro da igreja existe essa questão racial, sim, esse preconceito. E como em todas as áreas da sociedade, né? Se você olhar da igreja, se você trabalhar como uma zona cinzenta, mas popularizando o que seria essa zona cinzenta para alguns entender, a igreja é um hospital onde as pessoas serão tratadas pelos seus pecados. E aí dentro da igreja você vai encontrar a questão do adultério, a questão dos vícios e a questão do racismo. Ele tem essa questão. O Carlos foi muito feliz ao colocar, trazendo lá do Gênesis, uma visão bíblica para essa questão, porque na verdade ela vai ser mostrada qual era o objetivo de Deus quando tudo isso foi criado. Todo mundo vindo de um único homem. E você entendendo por essa cosmovisão bíblica qual que era o propósito inicial de Deus, você também vai ver no processo da revelação como que Deus usou, quais são os subterfúgios dados na sua palavra para que fosse combatida essas distorções ao longo da história. Então, hoje, nós temos que ter a questão do plano bíblico na mão para tratar essas questões. Não dá para assumir uma agenda partidária, não dá para assumir uma agenda política, porque assim, nós vivemos um momento de ebulição política. E se você entrar nesse jogo, você como um líder de uma igreja, você como um membro de uma igreja, você vai acabar se perdendo, porque juntamente com essas agendas, vem outras questões que ferem a palavra de Deus. Então, a cosmovisão tem que ser bíblica, fundamentada na palavra Mas de Deus. peraí, Edísio, deixa eu te fazer uma pergunta dentro disso. Então, como a igreja atua? Ela fica de fora, então, e deixa acontecer, porque é um tema partidário. Como a igreja vai lutar, pode ter ferramentas para lutar contra isso? Acho que a ideia não é nem ficar de fora. A ideia, ela é se fazer uma denúncia, mas não com uma agenda política. Uma denúncia profética, como você denuncia todos os pecados do homem, o racismo entra dentro dessa lista de denúncia. Nós não temos os pecados que nós denunciamos todos os domingos ao realizar os nossos cultos. Este é mais um pecado que deve entrar na agenda da igreja. Deve ser uma denúncia profética com base nas escrituras sagradas. Não, entendo essa questão. Agora, eu queria ouvir de vocês de uma forma prática, como a gente pode estar atuando contra isso. Porque, de fato, a gente tem que corrigir. Vamos pensar o seguinte: a sociedade ela tenta cumprir o seu papel para compensar todo o período de violência aplicado contra os negros, por exemplo, que é o maior exemplo de racismo que a gente tem dentro da nossa sociedade. Através das cotas, através de qualquer ação pública, para tentar reparar, porque após a libertação dos escravos, praticamente eles foram jogados dentro da sociedade sem nenhum tipo de amparo social, nem trabalho, nem moradia. Claro que para aquela época foi uma forma de se vingar, né, porque os escravos tinham lutado por isso, né, pela libertação, e acabaram tendo um contra-ataque, e até hoje a gente vê resíduo disso, do negro sendo atuando numa margem da sociedade. A gente não pode tratar isso de uma forma politizada, mas como a igreja ela pode estar se envolvendo de forma prática, para tentar dar mais oportunidade para o negro, vamos dizer assim, entendeu? E trabalhar dentro dessa reparação. Quem pode estar falando com a gente sobre isso? Pode ficar à vontade.
eu posso começar. Eu vou puxar um gancho do que o Edísio falou. A denúncia tem que ser bíblica e tem que ser profética. Ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Até porque, se a gente partir com uma premissa de que isso é fruto do pecado, a gente não vai conseguir se opor a essa situação com argumentos humanos. Se a gente está falando de que as afeições dos homens elas têm que ser mudadas, elas têm que ser santificadas, não é com argumento humano, é com pregação da palavra. É com a ação de Deus sobre a vida da pessoa, a igreja pregando, e é nesse sentido que a gente consegue atuar. O Edísio falou, a gente deve se posicionar, mas com cuidado, né? Até porque o papel da igreja não é entrar nas questões políticas, só que a gente se posiciona como cristão e dentro da cosmovisão cristã. Então, assim, se é contrário à cosmovisão que nós defendemos, a gente se posiciona contra, mas sempre baseado Ô, Carlos, eu concordo com você, e aí também pego o gancho no que o Edísio falou. O ideal seria isso mesmo, a igreja se posicionar como uma denúncia profética, como denuncia qualquer outro pecado, não só apenas em relação à questão racial, porém, não é o que nós vemos atualmente nos nossos templos, né? Então, o que nós vemos? Nós não vemos uma denúncia, nós vemos exatamente o partidarismo tomando uma posição que não deveria ter, né? Entrando numa questão que não deveria ser, não deveria ser papel da igreja, esse tipo de questão. Quando você fala, por exemplo, da questão racial, no ambiente de igreja, que é o que nós estamos tratando aqui, em algumas situações, as respostas nunca são como cosmovisão cristã. Na maioria delas, tem a ver com partidarismo, com política, tem a ver com uma série de outras situações que não é papel da igreja. Né? Você, o Edísio, foi muito feliz em anunciar que a igreja ela é uma voz profética nessa geração. E eu fico me perguntando quando foi que a igreja deixou de ser essa voz profética para a denúncia do pecado. E nós estamos vivendo num mundo que o Michael Hort chama de cristianismo sem Cristo, que está cada vez menos a voz profética. Né? A voz profética está cada vez mais banalizada. Então, eu acho que tem significação. O Jânio perguntou para nós como a igreja pode se posicionar contra isso. Primeira coisa, ressignificando sua cosmovisão cristã. Né? Ressignificando aquilo que ela entende por cosmovisão cristã. Ou trazendo para as verdades bíblicas, né? Não é nem exatamente. Mas trazendo aquilo que é central na fé. Isso não quer dizer que cada um possa ter uma opinião política. Todos nós temos a nossa. Isso difere, mas eu acho que no ambiente da igreja, e pensando na igreja no macro, não na igreja no micro, embora a igreja somos nós, mas pensando na igreja no macro, ressignificar, trazer as verdades bíblicas. Eu acho que esse é o papel da igreja hoje. Antes de qualquer coisa, primeiro entender o que é isso. Agora tem uma questão de ressignificar a cultura. A igreja parece que tem medo da cultura, como se a cultura fosse um mudanismo que ameaça a santidade da igreja. As pessoas acho que confundem um pouco isso. Como se a cultura fosse o mal em si. A cultura é influenciada pelo pecado, mas parece que as pessoas têm medo porque acham que a cultura de cada etnia parece que é a ameaça da santidade da igreja. Não sei se vocês estão aquilo que eu quero dizer. Isso é sinceramente, é um argumento meio bobo, cara. Vou te falar por quê. Alguns teólogos já há 500 anos, vou citar Calvino aqui, aí o Edísio não vai gostar. Mas Calvino dizia o seguinte: o mundo é o palco da glória de Deus. E quando ele fala o mundo, isso está incluindo os povos, ele está incluindo as culturas, ele está incluindo tudo. Ou alguma coisa está fora da mão da soberania de Deus? Não. Uma música clássica, Beethoven, tal, mesmo que não esteja falando de Deus, não, uma coisa bela não glorifica o nome de Deus. Então, são barreiras que a gente precisa quebrar, às vezes, né? Edísio, certamente. Essa questão cultural... Pode falar, Edísio, pode falar. Essa questão cultural é uma das coisas que eu tenho aberto bastante a minha mente quando a gente vai ler alguns materiais de missionários, né?
que estão em outros países, e aí eles trabalham muito essa questão de você chegar no outro país, cara, você tenta implantar ali a cultura, você tenta levar a cultura que você tem e chega lá, não acontece, tá? E aí, quando a gente sai deste mundo, desse mundo que a gente vive, no qual nós estamos cercados, vamos perceber que, na verdade, existe uma cultura pessoal de cada nação, cada sociedade, que não necessariamente se torna um pecado, né? Se torna uma forma de manifestar a sua existência, né? Principalmente uma das coisas que a gente vê bastante na questão do louvor, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós temos uma cultura afro que é extremamente rica, tá? E historicamente rica, mas que praticamente ela é proibida dentro dos templos. É claro que a gente tem um teor místico por trás disso, da religião afro, mas a gente não pode se esquecer também da parte da cultura, que é relevante e que é a identidade, que é a marca desse determinado povo. E essa é a minha preocupação também, de não excluir as pessoas e querer tornar ele um branco. Não sei se vocês estão entendendo. Porque, na verdade, a teologia na Europa, ela fez isso, né? Ela tentou implementar uma mudança com uma nova roupagem para o negro, tentando transformar ele num branco, com um hábito cultural totalmente diferente. Isso é uma violência também. Eu acredito, eu vejo dessa forma. Até porque nós viemos de uma cultura brasileira que é extremamente rica. Claro, tem a questão do pecado que contamina a cultura? Tem, mas eu acho que a gente tem que ter essa acessibilidade. Tem um livro que fala muito sobre isso, que a gente leu, né? O Fator Melquisedeque, e que eu acho que mostra a abertura dos nossos olhos sobre essa questão da manifestação de Deus dentro da cultura também. Então, muita gente coloca a cultura afro como totalmente diabólica. Eu acho isso totalmente um erro e um perigo, a ponto da gente excluir a identidade de um povo que é totalmente relevante dentro da nossa. Eu gostaria de partir para a questão do comportamento aprendido. Porque muitos defendem na sociedade que, nascendo e se desenvolvendo dentro de uma sociedade como a nossa, é impossível de não ser racista. Então, existem aqueles que são racistas intencionais, que são realmente opositores, e existem aqueles que são racistas porque aprenderam e nasceram e foram contaminados por um ensino, por uma educação e por um comportamento cultural que ele aprendeu e ele replica. O Roberto ia falar um pouco sobre isso, comportamento replicado, multiplicado, porque se aprendeu assim, você faz assim. Quer falar um pouco mais, Roberto? Eu estava falando sobre isso exatamente naquele momento, né, dessa reprodução. Tem um antropólogo que eu gosto muito, Roque de Barros Laraia. Ele tem um livro Cultura e um conceito antropológico. Ele vai fazer exatamente essa disseminação daquilo que faz parte do fator geográfico, né, da influência geográfica e da influência biológica nessas questões de reprodução de cultura, de modo geral. Eu penso, sim, que a igreja, e aí eu falo igreja no macro novamente, há uma certa... né, o sociólogo Antônio Gramsci vai falar sobre reprodução, há uma certa reprodução em comportamentos, e eu torno a dizer, Jânio, na minha mente, no meu modo de pensar, muito por falta também de conhecimento. Uma cultura viciada, na verdade. Você já vem de filho, de avô para pai, e talvez por não ter a oportunidade, talvez também não seria essa questão, ou seria não ter a oportunidade de ter conhecimento outros, você acaba reproduzindo o que o meio te possibilita, entendeu? Qual que é o papel da igreja nisso? Mostrar outros modos, mostrar outros caminhos. Quando eu digo ressignificar, eu estou dizendo ressignificar a nossa prática. Essa é a minha ideia. Não é nem ressignificar, por exemplo, porque verdades absolutas a gente não ressignifica. O texto é absoluto, a palavra é absoluta. Não tem como mudar, né? Não tem como mudar. Não tem como mudar, é imutável. A gente muda o que é a nossa prática, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento. É uma mudança comportamental. Só que eu entendo também que essa mudança comportamental, ele parte de outros que nem sempre são fatores acessíveis.
né? Então, o que muito se tem, muito se vê e muito se pratica é apenas uma reprodução daquilo que posto como está. Está posto daquele jeito, você aprendeu daquele jeito, a sua formação foi daquele jeito, e quebrar com formação cultural, quebrar com herança cultural é muito complicado se você não tem os caminhos certos para isso. Né? Você pode até ofender a pessoa, se você fala, não, você está errado, você pode até ofender. A ideia é mostrar diferentes modos de pensar e mostrar, olha, nem tudo é desse jeito, é por esse caminho, é desse modo. Então, o conhecimento é a base de tudo. Eu acho que essa ressignificação é importante. Eu acho que o Diz e o Carlos podem comentar a minha fala, mas, na minha opinião, é muito complicado você quebrar certos paradigmas já postos, né? Eu entendo que... Pessoal, antes de continuar, só um momentinho, segura aí. Antes de continuar o nosso comentário, Carlos, eu não posso deixar de falar aqui sobre duas pessoas especiais. Tem muita gente legal aqui na nossa live, mas em especial para professor Jofre Macnelli Costa. Um abraço, assim, orgulho de você, Carlos. Cultura africana é linda. E o professor Maurício Carvalho, gente, tá dizendo assim, ó, só gente boa reunida. Aliás, um abraço para todo mundo. Beijo no coração. Carlos, olha, a gente ter uma live nossa, uma conversa nossa entre amigos e ter o Jofre e o Maurício assistindo, é melhor a gente sair daqui, viu? Tchau. Ô, Jandro, chama eles na próxima vez, eles vão ter muito mais argumento do que nós. Deixa eu complementar o que o Roberto estava falando. E aí eu vou trazer para o lado teologia. Qual a força de um argumento cultural ou de um argumento humano para quebrar esse tipo de vínculo cultural? É muito fraco, né? Sim. Qual é o argumento que tem poder para quebrar esse tipo de comportamento? O Evangelho tem esse. Por isso que Paulo era o grande cara, né? O cara pronto, preparado, com todo o conhecimento que Paulo tinha na sua formação, um cara genial, mas quando ele vai pregar, ele prega Cristo crucificado, ele prega uma loucura para o mundo grego. Então, assim, por quê? Porque não é o argumento dele, mas é o argumento de Cristo, é a cruz, né? Então, por isso que tem coisas que são assim, o argumento não é humano, mas leva para a cruz, porque é ali que esses problemas são desfeitos, né? E aí um ponto que o Roberto puxou eu entendo, a gente estava conversando isso antes da live, né? Entendo eu que a pregação, até porque eu não tenho chamado pastoral, mas tenho chamado de ensino, entendo eu que a pregação é uma coisa. Você prega o evangelho no domingo, no culto, você prega. Agora tem um outro papel da igreja que é do ensino mais formal, de um ensino mais profundo, de entender as verdades do evangelho, entender o que é um pouco de teologia, entender palavra, entender a fundo, para o cara começar a despertar os problemas da natureza humana. E aí esse cara vai se sentir compelido a mudar. Ou é o Espírito usando esse momento para compelir a pessoa à mudança, né? Esse é o caminho dentro da igreja, entendo eu. Edísio. E eu concordo com você. Edísio, pode falar. Pegando um gancho no que o Roberto trabalhou um pouquinho, a questão de aprender, como criar uma cultura de aprendizado contra o racismo. Eu acho bem interessante porque o nosso público jovem da igreja hoje, ele vem com ativismo muito forte, né? Ele vem com essa questão política muito forte. E eu acho bem interessante porque hoje o nosso papel, eu vejo às vezes nas redes sociais, alguns jovens publicando algumas questões, e o nosso papel hoje, como participantes da igreja, como alguns, até dirigentes de igreja aqui, como o caso do Jânio, eu que estou na posição ali de servindo o Senhor ali como diácono na congregação que eu estou, o Carlos ali no ensino, o Roberto também, a gente tem o papel de pegar na mão desse jovem e mostrar para ele que todo esse ativismo que ele tem contra o racismo, a Bíblia lá atrás, desde o Antigo Testamento, já tratava essa questão. Observe que a cultura judaica cristã,
ela é uma cultura que ela vai começar a dar liberdade para as pessoas no Antigo Testamento já. Quando você pega todas as nações vizinhas, tinha ali o escravo, o dono, e era dono daquele escravo pro resto da vida. E lembrando que naquela época o escravo não era por cor de pele, não havia essa distinção. Escravo era um servo. Mas a cultura judaica cristã ela vai dizer o seguinte: você só pode ser esse escravo, não, eu chamava de servo, né? Não era escravo, mas ele pode ser servo por 6 anos. Depois do 7º ano, ele é livre e o seu status de cidadão comum volta ao normal. Então, a cultura judaica cristã ela vem trabalhando essa questão, e quando chega no Novo Testamento, quando você pega a carta que Paulo escreve para Filemon, tratando a questão de Onésimo, Paulo vai tratar essa questão dizendo, olha, aquele que era inútil, o escravo, quando ele cometia algum delito contra o seu senhor, ele recebia uma marca no rosto e era classificado como servo inútil. E Paulo agora faz Onésimo voltar para casa com uma carta na mão, e que Filemon, que era o seu senhor, receba como alguém que era útil, se tornou inútil e precisava se tornar útil de novo, e agora como irmão em Cristo. Então a gente tem um papel fundamental de pegar na mão desses jovens e dizer, todo esse ativismo, toda essa sede que você tem uma razão comum com a palavra de Deus. Não pelas motivações que você tem, mas pela motivação de que Deus tinha um senso comum a ser atingido, tinha um objetivo a ser atingido. E esse objetivo, você faz parte dele, você é a igreja. Usa toda essa força que você tem, esse furor que você tem, mas utiliza com a palavra de Deus para combater isso. E na centralidade, só completando, e na centralidade da cruz, tudo isso é desfeito, né? Toda essa distinção, não existe, na verdade, esse tipo de distinção. A cristologia, Cristo é soberano e o suficiente para quebrar todos esses paradigmas que a gente impõe, coloca, às vezes sem necessidade. Né? Esse muro de separação nunca existiu. No plano salvífico, no plano de Deus, nunca existiu esse muro de eles contra nós. A gente tem uma leitura pobre do Antigo Testamento, nesse sentido, de achar que... O Jânio caiu? O Jânio caiu. E da gente entender que só os israelitas eram o povo escolhido. A aliança feita com Abraão não é para o povo de Israel. A aliança feita com Abraão, que a sua descendência seria... abençoaria não Israel, mas todas as famílias da terra. Então, assim, desde lá do começo, sempre teve uma perspectiva bem mais ampla e nunca em um povo específico. E a gente sempre... Outra coisa, Novo Testamento, grande comissão. O que Cristo fala? Fazer discípulos nas sinagogas? Não, fazer discípulos de todas as etnias, sem separação. Mas espera aí. Aproveitando isso aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem também na Bíblia Sagrada a inversão e a falta de entendimento do povo judeu acerca da questão da raça humana, porque eram extremamente preconceituosos, principalmente na questão contra os samaritanos, que eram considerados mistos, né? E até dentro dessa questão dos samaritanos... Muita gente defende que a Bíblia defende isso. O judeu é uma raça privilegiada dentro dessa questão de etnia, gente? Raça não, etnia. Não vejo esse privilégio, e é tanto que é engraçado, toda vez que a gente vai discutir essa questão do judaísmo, tem um amigo meu que é muito defensor do judaísmo, ele é um judaizante dentro da igreja moderna hoje, é bem interessante bater papo com ele, e uma das coisas que eu bato muito na tecla é que Deus não escolheu a nação de Israel nem existia, ele formou uma nação para que fosse povo dele. E essa nação, ela tinha um objetivo específico. Você citou um ponto aí que foi a questão do judeu e o samaritano, né? Quando você pega a questão da história do povo de Israel, o povo de Israel, quando eles reprovam os samaritanos, eles estão num contexto que eles vinham, tinha saído do cativeiro, né? E tinha muito medo de se misturar novamente. Porque
o principal motivo que levou eles ao cativeiro foi essa mistura que Deus trabalhava desde o Antigo Testamento. E a ideia é, vocês precisam influenciar e não ser influenciado. E eles tinham muito medo. Quando você pega Jesus entra no contexto do Novo Testamento, há essa distinção porque eles tinham muito medo de novamente ser denunciado profeticamente por Deus por ter se misturado novamente. Concorda que nunca saiu do propósito de Deus os outros povos? Quem tem essa visão de que assim, Israel é o povo eleito e só eles eram o povo eleito, isso se você ler Isaías 42, você vai ver que ele levantaria o servo, mas para ser luz para as nações, luz para os gentios, né? Então, assim, nunca foi. Eu concordo com o que você falou. Quando você vê essa distinção no Novo Testamento, o Novo Testamento é pós-exílico e ainda eles estão debaixo do jugo romano. Então, assim, tem todo um ambiente ali para que isso acontecesse. Em algum momento, só que essa visão, desde os profetas, no Decálogo, Moisés, isso, sinceramente, não existia. Verdade. Gente, algumas pessoas acham, e às vezes por uma falta um pouco mais de pesquisa e entendimento, acha que a cultura africana está totalmente fora da Bíblia. Aliás, o afrodescendente, parece que a Bíblia é só dos brancos, né? E aí, o que vocês acham? A Bíblia é feita só dos brancos, dentro da história? A cultura antiga era só os brancos, né? Não existia o povo afro. Todo mundo era europeu, né? Todo mundo era europeu. Era europeu, né? Cara. E aí, Roberto, cultura afro dentro da Bíblia, fala um pouco aí para nós. O Carlos ia responder. Pode falar, Carlos, eu complemento. Tá fugindo. Cara, é complicado você dizer. Primeiro que, quando a gente fala em cultura afro, que cultura afro nós estamos falando? De qual cultura afro? Né? Porque nós temos uma cultura afro, mas com várias ramificações, se eu posso dizer assim. Com vários detalhes outros. Quando você diz a cultura afro dentro da Bíblia, eu preciso primeiro entender qual tipo de cultura, a que tipo de cultura especificamente você se refere. Você está falando em questões culturais, você está falando em questões religiosas, propriamente dito, que aí nós vamos trabalhar um pouco da questão da religião afro, essas coisas. Pode perguntar, Jane, pode falar. Talvez eu perguntei errado. Vamos direcionar de uma forma mais objetiva. O negro dentro da Bíblia, para a gente ficar mais fácil a gente prezar esse entendimento. Porque, assim, muita gente não sabe que o Egito fica onde? Essa é a minha questão. Na África do Norte. É África, né, cara? Na África do Norte. Entendeu? O Egito, muita gente acha que o Egito não está dentro do cano. E se esquece também que existem vários outros personagens citados na Bíblia que são de regiões do continente africano também. Então, provavelmente, essas pessoas não tinham a pele branca. Essa é a questão. Um dos exemplos que até... Principalmente as regiões Se não Sirineu. Só um minuto, Jânio. Muitas pessoas, principalmente nas rotas de comércio do Oriente, você tinha muitos vindos da África. Né? Então, quando você tinha lá as rotas de comércio, Paulo vai falar isso um pouco quando ele fala em Filipenses, em Tessalonicenses, que ele passa por algumas cidades que têm algumas rotas de comércio. Muitos desses comerciantes eram vindos de outros lugares. Né? O Edísio, mostra de novo, Edísio, o vídeo aí, os espectadores, sei lá, os nossos amigos que estão acompanhando. Esse livro é excelente. E já fala do livro. Esse livro, ele é sensacional, inclusive... escrito pelo pastor Paulo, né? Um dos fundadores do nosso seminário, na qual todos nós estudamos. E ele trabalha essa questão dos negros da Bíblia, né? Então ele volta ali, faz uma análise da descendência de Noé. Ele defende a ideia que ele volta a ter Noé, né? Fala, na verdade, havia negros na Bíblia. Por quê? Porque Noé é o segundo patriarca ali, né? Que surge depois do dilúvio. E da descendência de Noé ali surge o povo africano. Então Deus faz uma aliança com Noé
e preserva a descendência do povo africano, que são os descendentes de Cã, né? Então, ele faz essa defesa e é muito interessante esse livro. Eu recomendo, tá? É um negro que escreveu, tá? Não é uma Mostra aí de visão... novo, Edísio. Pastor Paulo era um negro, ele tinha esse afinco pela defesa da etnia negra dentro da teologia, e os argumentos que ele utiliza é argumento bíblico. Você não vê ativismo, nenhum ativismo político, né? E uma das questões que ele aborda, que é muito interessante aqui, a questão, ele valida a questão do protesto dentro da democracia, né? Isso é importante ressaltar também, porque cabe a questão do protesto. Está acontecendo alguns protestos no mundo agora por conta do ocorrido recentemente, e esse protesto ele cabe, não da forma que está sendo feita. Uma das coisas que o pastor Paulo coloca aqui é que nunca o opressor, ou seja, se existe essa opressão, como alguns acham, eu também acho que às vezes, em alguns momentos, existe essa opressão, ele diz que nunca o opressor vai dar liberdade se ele não for cobrado dessa liberdade, né? Então, essa forma de cobrança, ela seria também o protesto. Eu acho muito válido os protestos que estão acontecendo, só que estão sendo feitos da maneira errada, né? E o pastor Paulo trabalha essa questão aqui, bem interessante. Eu colocar só mais um ponto. Pode falar. Aí não Bíblia, né? Mas, por exemplo, o maior teólogo do cristianismo pós-apostólico é africano. Né? Acho que ninguém tem dúvida de que Agostinho pelo menos está entre os 3 maiores, e africano. Um cara genial, cara. Então, assim... Só que eu queria colocar uma outra coisa, viu, Jane? A gente está focando muito, a gente está falando bastante de África, negros, mas isso não é... Racismo não é só branco e negro. Cara, teve alguém mais perseguido dentro da história da igreja do que os judeus? Por causa da sua etnia? Racismo. Então, racismo é um monte de coisa e não é só branco e negro. Assim, pode ser negro contra branco, pode ser asiático, Cara, tem um monte de coisa aí, né? Que a gente, e que todos são problemáticos, todos são pecados, todos são frutos da perda da feição humana, santificada, né? Da feição santa, né? Bom, existe uma questão também dentro de tudo isso que a gente está falando. As pessoas são muito levadas a se manifestar diante do desafio que a mídia coloca, né? E a gente sabe que esse último acontecimento aí do George, né, que morreu de uma forma muito brutal e covarde até. E a gente tem vários outros casos de racismo aqui no Brasil também. Se a gente levar por esse lado partidário, de cada grupo defender apenas o seu próprio umbigo, muitos outros grupos serão mortos também por racismo. Então, acho que racismo é racismo, independente que seja contra qualquer etnia, e deve ser combatido. É claro, contra ele foi teve um prejuízo histórico muito maior, porque praticamente o continente foi arrasado e até hoje paga caro por causa disso, né? Então, a esperança é o evangelho. Gente, tô aqui, ó, deixa eu falar quem tá com a gente na live aqui nos prestigiando, daqui a pouco a gente já tá terminando, mas eu gostaria de falar aqui com vocês, quem tá... Continua com a gente, Adeilto Aragão. Vocês lembram desse grande homem? Adeilto Aragão, vocês lembram? Fernando Marcos, pastor Fernando. Lígia Nascimento, paz, irmã Lígia. Benilson, Beni, um abração para ti, Beni. Gustavo está dizendo aqui, olha, os negros da Etiópia, a rainha de Eita, agora me fugiu. Candace, parece aqui. Obrigado, Carlos. Eu fugi dessa aula. O eunuco etíope é negro, né? Bom, muita gente aqui com a gente, muita gente curtiu. Bel Pereira,
a galera toda curtiu agora. Gente, finalizando aqui o nosso bate-papo, a gente tem 10 minutinhos para concluir, e eu gostaria de falar, ver qual é um ponto que ficou faltando que vocês gostariam de ressaltar aí, para a gente fechar esse assunto, que dá para a gente ficar aqui 3, 4 lives, a gente não vai esgotar. É claro, a gente tem muito ainda a aprender para entender esse contexto cultural de prejuízo contra o racismo, mas gostaria de bater um pouco mais nessa tecla do racismo em geral, do preconceito em geral. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. Religioso também, né? Ô, Gênio, é bem interessante que eu vi algumas postagens nas redes sociais trabalhando a ideia do racismo reverso, né? O negro é racista porque o branco é racista, o branco é racista porque o negro é racista e vice-versa. E vi até algumas postagens dizendo, o branco é racista porque os negros são os que mais matam os brancos. E eu acho isso uma tremenda bobagem, tá? Os dois são pecados e se os dois não se converter, vão para o inferno os dois. Vão sofrer a condenação eterna. Eu acho muito interessante um texto que está lá em Apocalipse 7:9, quando ele vai tratar a questão de um culto, aonde está presente a revelação que João teve, é que estava junto povos, línguas e nações. Então, a gente tem que lutar por essa igualdade com a palavra de Deus, levando em consideração que, assim como o Carlos colocou lá no início era só um, e no final seremos todos juntos. Isso que nós temos que trazer para o nosso povo. No céu não vai ter divisão mesmo. Roberto! Fala, meu irmão. Eu não estou ouvindo ele. Ele está pedindo para você também fazer alguma consideração final quanto a racismo em geral. Ah, tá. É porque ele travou aqui para mim. Eu não ouvi o que ele falou. Tá travado, não tá? Tá travado pra vocês aí? Para mim, ele ainda tá travado aqui. Então, bom, eu penso que racismo, de forma geral, é a parte mais medíocre do ser humano. Dizer que a gente não é, em algum momento, ou nunca foi, é hipocrisia também. Né? Essa é a verdade. Não deveria ser. Fato é, nós não deveríamos ser. Principalmente como cristãos. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a gente prega e não é isso que a gente tem por verdade. Mas eu acho que o assunto do racismo, e aí o racismo amplo contra todas as etnias, porque a gente foi se falado aqui contra os negros, foi se falado aqui contra os judeus, eu iria muito mais além, contra os descendentes italianos, contra os japoneses, contra os haitianos que estão aqui no Brasil recentemente, contra os chineses agora, por conta dessa situação toda do vírus da Covid-19. Então, assim, é disseminado muita coisa e tudo vira um motivo para alguém atacar um outro povo, uma outra etnia. O racismo reverso que o Edísio acabou de comentar conosco, do negro contra o branco, e o branco contra o negro, e fica esse jogo de bumerangue, vai para lá e vem para cá. Então, eu penso que a questão racial e racismo, ele é muito mais amplo do que simplesmente a gente afunilar para uma etnia específica. Eu penso que talvez é mais falado para o negro, é mais voltado para a questão racial negra, porque nós temos aí no Brasil um número muito maior de descendentes afro-brasileiros, muito maior. E ser também de maneira mais latente. Isso tem que ser combatido, sim, tem que ser pregado contra, sim. Enquanto igreja, nós temos que denunciar, sim, mas é pecado tanto quanto o negro, quanto o japonês, quanto o italiano, qualquer outra etnia, quando a gente reproduz certo tipo de preconceito. Então, tudo que foi falado na live, desde o começo, o Carlos foi muito feliz quando ele traz lá no início que éramos um. O Ediz é muito feliz quando ele termina a fala dele dizendo que lá na frente seremos todos juntos, né? Somos o meu mesmo povo. E eu torno a dizer que isso tem que ser combatido, denunciado, ensinado. Nós falamos sobre tudo isso aqui no decorrer dessa nossa conversa. Tem que ser denunciado, tem que ser pregado, tem que ser falado, tem que ser anunciado na EBD, na escola de ensino, tem que ser disseminado, porque não nas redes sociais, né? Essa live é um exemplo clássico disso, nós estamos tentando exatamente fazer isso, mudar
o pensamento, ressignificar ações e trazer a realidade que existe racismo? Sim. É presente na igreja? É. Tem que ser combatido? Tem. É só contra o negro? Não. É o pobre, contra o negro, o pobre que mora na comunidade, o japonês, o haitiano, o italiano, seja lá quem for. Racismo é independente da etnia. Então, Carlos! da minha parte, viu, Jânio, assim, o cristão ele tem que se posicionar terminantemente contra qualquer tipo de separação, de racismo, de qualquer tipo de divergência nesse sentido. Porque, afinal de contas, somos um, temos origem de um, e no final seremos também, nós somos chamados de sermos um. O propósito da igreja está lá em Gênesis, está lá no Éden, porque senão Deus não criaria. A gente tem coisas, são detalhes que você vai com o tempo pegando, né? Se o homem foi criado e colocado num jardim, e naquele jardim ele tinha relacionamento profundo com o seu Criador, que era o maior de todos os relacionamentos, onde ele se alegrava, ele precisaria de mais alguém? Mas mesmo assim, Deus coloca uma mulher lá. Então, assim, desde o começo tinha um propósito de sociedade, tinha um propósito de relacionamento. Né? Então, assim, isso a gente tem que ter em mente sempre. E no final, Cristo vem, o plano salvífico era Cristo perdoando, mas não só perdão pela pobreza da minha linguagem, mas não só perdoar pecados, mas ele vem santificar aquelas afeições que foram perdidas com o pecado. Então, assim, o homem, quando, pelo menos, passa pelo processo de santificação, o ponto é, ele se alegra, ele volta a se alegrar na justiça de Deus, ele volta a se alegrar naquele relacionamento que ele tinha desde o começo, em Deus, e nisso, João, o apóstolo, vai explicar o que é isso. Ele está ressignificando não só esse relacionamento com Deus, mas aquele que é nascido de novo, ele se alegra, se compromete, ele ama, e esse é o selo de convertido, ele ama o próximo. Então, assim, é muito difícil você ser cristão e não amar o próximo, não se compadecer com o próximo. E nisso, racismo não tem espaço. Certo? Bom, dentro disso que a gente está falando, eu gostaria de ler um versículo, Gálatas 3:26, né? Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, meus amigos, considerações finais. Vamos lá para o final da nossa live. Edísio, considerações finais, dá um tchau para a galera, fala o seu contato aí, manda um beijão para a mamãe, papai e para a titia. Liga o microfone. Liga o microfone. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aí. Amigos mais chegados que o irmão aí. O Carlos fala que ele tem divergência comigo, mas ele pensa mais do que eu penso do que ele pensa. Então eu agradeço a todo mundo aí, o Jânio, pela oportunidade. E queria dizer que a máxima está no que Jesus falou para Nicodemos. É preciso nascer de novo. Exatamente. A igreja nascer novamente para que venha ter autoridade para pregar. E essa tem que ser mais uma pauta de pecado que tem que ser combatido na igreja. Deus abençoe. Roberto! Galera, obrigado aí pelo convite. A princípio, assim, vamos participar de uma live. Eu falei, cara, eu tô lascado. Mas foi muito bom estar com vocês. Poder aprender com vocês. Eu acho que esse debate é um debate amplo. Daria aqui para a gente fazer 10, 15, 20 lives, afunilando cada vez mais, ampliando cada vez mais. Mas eu penso que nós transmitimos uma mensagem profética, anunciamos e combatemos, concordo com o que você acabou de ler também.
nós estamos todos em Cristo. Então é necessário nascer de novo. Então que Cristo nos abençoe, amplie a nossa visão, amplie a nossa mente, amplie as marcas das nossas tendas e que realmente essa pauta seja colocada cada vez mais em evidência como denúncia, como pregação, como ensino de que o caminho é Cristo e Cristo não prega nada disso, com Cristo todos somos um. Deus abençoe, obrigado aí pelo convite. Carlos! É sempre um prazer estar com vocês, né? Amigos que a gente fez, né, durante o seminário, sempre um prazer trocar ideias, conversar com vocês e que isso possa acontecer mais, né? Jânio, parabéns pela tua iniciativa. A gente está à disposição de você, viu, cara? E da igreja, o que você, né, o que a gente puder fazer para que o nome de Deus, o nome do Senhor seja glorificado. A gente está aqui para fazer isso. E lembrar que toda a lei e os profetas se resumem a 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, assim, nisso, dentro do cristianismo, não tem espaço para distinção, porque a gente está num corpo, numa cabeça, que é o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero agradecer de coração. Isso aqui é uma realização de um sonho. E serviu para a gente matar um pouco da saudade um do outro. Eu acho que Edísio quer falar. Quer falar, Edísio? Ô, Gênio, só para concluir, não em palavras, mas eu queria mostrar uma outra obra aqui, tá? Esse livro é maravilhoso. Dá para trabalhar diversos assuntos, inclusive a cooperação da cultura judaica cristã e da igreja, né, na abolição da escravatura, né? Então, uma obra bem interessante para quem está aí assistindo, tá? Deus, um monstro moral do Paul Copan. Fica a dica. Isso aí. Edísio, depois coloca os livros, se vocês tiverem alguma sugestão de material, coloca aí nos comentários. Depois eu vou colocar no YouTube também. Quero agradecer a vocês. Isso aqui é uma realização de um sonho. Quero dizer também que a gente está aqui para glorificar o Senhor por tudo, pela vida do Seminário Batista Nacional Enéas Tonini, que fez parte da nossa formação. Glória a Deus pela vida dos nossos professores. Glória a Deus por você também, seminarista, que esteve com a gente aí, ó, sendo lapidado. A gente continua em processo de lapidação, aprendendo muito de coração. Essa noite foi um momento muito especial, tá bom? E a você que esteve conosco, esse vídeo, se você quiser curtir e compartilhar, fique à vontade. Depois vai ser disponibilizado no YouTube e nós não podemos terminar sem antes agradecer. Ó, e quem sabe, se você gostou, deixa seu comentário. Quem sabe no futuro a gente volta com outros temas, se aprofundando um pouco mais, tá bom? Então, um abração para todos. Não podemos terminar sem uma oração. Quem sentir no coração, né? O pentecostal tem a mania de falar de sentir no coração, né? Quem quiser, ora aí, inicia uma oração aí para a gente finalizar, no nome de Jesus. Quem ora? Senhor Deus, bendito Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nessa noite, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, louvando a Ti, agradecendo, glorificando o Teu nome, Senhor, pela porta que o Senhor abriu para que nós pudéssemos dialogar sobre este assunto, Pai. Esperamos, ó Deus, ter contribuído para o Teu reino com um assunto tão importante e tão atual, Senhor. Abençoa, ilumina as mentes, lança luz, Senhor, ao coração de todos aqueles que estão em prol dessa causa, Senhor. Deus amado, coloca a motivação correta, Jesus, as intenções corretas no coração de cada um, para que venha militar, Senhor, segundo a Tua palavra, levando levando este assunto e todos aqueles envolvidos cativo aos pés da cruz, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar alicerçados na Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado e o Senhor possa nos dar graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, Deus abençoe. Até a próxima.